amizade, sabe? A gente era assim, uma família, assim. Família. Eu penso também numa família com muito unida, uma família cristã exemplar para nós, apesar de luto, como toda família tem, né? Mas a Bela Vista foi de fato para nós isso. A igreja assim que realmente nos acolheu foi a igreja de Bela Vista. A cultura da igreja é esse acolhimento. As pessoas que chegam, elas são muito bem acolhidas. Mas essa igreja é um pedaço da minha vida e da minha família. E eu vi aqui minha família ser inclusa no céu, através dessa igreja. Toda minha esposa, minhas filhas e depois eu. Isso para mim é essencial. Conhecemos muitas pessoas que deixaram as marcas, né, delas na nossa vida e com certeza também levaram as nossas. Mas Bela Vista, né, sempre foi a igreja do meu coração. Já morei em Venda Nova, sendo membro de Bela Vista. Já morei no Novo Progresso, membro de Bela Vista. E hoje continuo sendo membro de Bela Vista. Nós aqui no Barro Preto, a nossa mocidade, o grupo de jovens era muito animado. E a gente tinha pontos de pregação, que hoje a gente chama de frente missionária, em vários lugares. E na Barragem Santa Lúcia, no Salgado Filho. E aí organizamos um na casa do seu José de Oliveira e Dona Maria Francisca, que era a esposa dele. Eles pediram lá uma reunião no domingo à tarde. Então a gente ia no domingo à tarde para lá e fazia uma mini escola dominical com eles. E eles convidavam os vizinhos e tudo. Então esse trabalho foi crescendo, havia várias pessoas que moravam lá perto, membros da igreja, membros de outras igrejas, então resolveu-se organizar em igreja. E foi a primeira igreja organizada no Brasil no ano de 1965, que foi a campanha Cristo, a Única Esperança. Meu pai foi o construtor da igreja, e eu sempre estava ajudando, e eu praticamente, desde a fundação do lote até a entrega do templo, eu trabalhei na igreja. Então foi um dos construtores, eu posso dizer que foi um dos construtores da igreja. A Dona Francisca sempre convidava as pessoas, as noras, os familiares, para assistirem o culto. E tinha uma nora que era um pouco renitente. Então ela se escondia, tinha umas bananeiras no fundo do quintal e ela ficava escondida lá para não ir para o culto dos adultos, para a reunião dos adultos. E eu dirigia as crianças ali perto. E um dia, contando a história, ela sentiu a chamada de Deus para servi-lo. E a última vez que eu estive com ela ainda era membro de uma igreja, e assíduo à igreja e membro participante da igreja. E a gente saía com os missionários que na época eram pastores na igreja, né? Eles evangelizavam muito e a gente, assim, era adolescente, a gente ia mesmo nas beiradas de rio, ia evangelizando, era domingo, debaixo do sol quente, não tinha tempo ruim. Uma das coisas que nós lembramos com saudade, com gratidão a Deus, e pessoas que estiveram aqui trabalhando conosco aí, como o irmão Efraim, o irmão Jaco Cata Preta, a irmã Esther Cata Preta, que é a mãe. E irmão José de Oliveira. Irmão José de Oliveira, também aí, tudo. E o irmão Adriano, Antônio Adriano, que foi da igreja um tempo. A irmã Juraci, não podemos deixar de esquecer que era zelador da igreja. Especial. Com quem tivemos um relacionamento muito bom e ainda mantemos até hoje, né? E aquele período, na verdade, embora fosse um período que eu ainda não tinha muita experiência de ministério, né? Mas foi um período muito rico. Eu me senti muito bem, a igreja cresceu, a igreja se desenvolveu bastante e eu me integrei muito. Razão por quê? Nós resolvemos voltar e sair com os irmãos, né? E dar a nossa colaboração, ainda que pequena, mas durante esse período agora, essa vida da igreja. São muitas, mas eu quero destacar o irmão Efraim Lopes Menezes. O Efraim, ele foi um diácono, vice-presidente da igreja, professor. Era um homem que realmente ensinava muito, com a vida, com exemplo, com a autoridade que ele tinha, um homem de oração, um homem temente a Deus. E um dia ele me chamou, vem cá, rapaz. E falou, você é membro de qual igreja? Eu falei, sou da Bahia. Ele falou, você vai voltar para lá? Não. E por que você não pediu sua carta ainda para aqui? Seja membro aqui ou em outra igreja, mas que seja aqui em Belo Horizonte, mas não fica... E na próxima assembleia eu pedi minha carta.
Então, o irmão Efraim marcou muito a minha vida. Eu, a começar pelos pastores, né? Pastor Lélio, pastor Nasson, pastor Sandro, né? Pastor Elias, pastor Jaime, pastor Atacílio, uma pessoa que me deu muita instrução, não nos deixava, eles realmente pastorearam, eles ensinaram o certo. Aos domingos, saía uma turma boa e nós íamos lá para a Praça da Liberdade para sentar na praça e conversar, bater papo. Isso era constante aqui na Bela Vista, todos domingos. Sentia que aquele convívio, aquele amor, aquela amizade e tal. E se acontecesse uma coisa com um membro da igreja, era aquele alvoroço, vamos dizer assim. Nós tínhamos um conjunto jovem, e esse conjunto a gente ensaiava por nossa conta, e o conjunto tinha muita qualidade. E um dia nós fomos participar no Barro Preto de um festival, na época se faz muito festival, de corais jovens, e nós chegamos lá todo mundo de beca, todo mundo uniformizado, cada uniforme mais arrojado do que o outro, e a gente com um violão, que a Cláudia tocava, e com as nossas roupinhas comuns, né? Então nós olhamos assim, o que nós íamos fazer aqui? Mas quando nós chegamos lá na frente, nós cantamos, nós somos consideradas assim, a revelação do festival, ganhamos a menção honrosa. Vi as meninas crescendo na igreja desde pequenininha, as histórias, né? E foi muito bom, elas brincando de cultinho. Na época em que as minhas meninas eram crianças, né, na fase de aprender sobre Deus, aprender sobre a Bíblia, nós tivemos pessoas muito capacitadas, né? Eu posso até citar aqui a Janete, irmã Crisolita, aí depois também na fase da adolescência. Deus nos ajudou muito. Na fase da adolescência veio o casal Jaqueline e Joel, teve também o Helder e a Eleusa. Então eu considero assim que a vida espiritual das minhas filhas foi muito bem assessorada. Em cada fase da vida das minhas filhas, elas tiveram a sua classe de escola dominical e tiveram a sua classe de união de treinamento. Então eu louvo a Deus porque a igreja foi muito importante na criação das minhas filhas, de forma que nós ensinamos em casa e a igreja também nos ajudou, ensinando as coisas espirituais também. A mensagem que nós deixamos é que, pelo menos o meu coração, está cheio de esperança com o futuro da igreja, e para nós tem sido gratificante, vai ser gratificante isso, fazer parte de mais esse capítulo, o epílogo, se é assim, na nossa vida, da igreja certamente não. Parabéns, Igreja Batista de Bela Vista, parabéns a todos que estão aqui hoje, que fizeram parte também conosco desta história, e nossa expectativa é de um futuro, realmente um futuro maravilhoso para os próximos 50 anos. Eu faço parte da história de Bela Vista. Com muito amor. Eu faço parte da história de Bela Vista. Eu faço parte da história de Bela Vista. É gratificante para nós fazermos parte da história de Bela Vista. Eu faço parte da história de Bela Vista. Graças a Deus que eu faço parte da Igreja Batista de Bela Vista. Eu faço parte da história de Bela Vista. Eu faço parte da história de Bela Vista. Eu faço parte da história da Igreja Batista de Bela Vista, com muita honra. Eu faço parte da história de Bela Vista. 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 Nós fazemos parte da história da Igreja Batista Bela Vista. Eu faço parte da história de 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 Bela Vista. Bela Vista para nós, sem dúvida, escreveu um capítulo especial na história da vida. Muito bom.